Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Sérgio Pisotti aqui. Vamos gravar mais um vídeo aqui, agora da atividade remota 25, né? Que foi realizada da semana 16 de agosto a 20 de agosto, e também da primeira avaliação. Primeiro vamos fazer a leitura aqui da atividade, depois as atividades, as questões que são a avaliação 1, né, desse terceiro bimestre. E aí vamos falar um pouco sobre o fim da União Soviética e a formação da Comunidade dos Estados Independentes, né? Durante a Guerra Fria, a União Soviética teve muitos avanços no campo tecnológico e no setor bélico. No entanto, na produção de bens de consumo, o país encontrava dificuldades. Na agricultura, não conseguiu uma produtividade suficiente para alimentar toda a população interna. Então isso foi um problema. O país ele produzia muita tecnologia, principalmente no setor de armamento, no setor bélico, aeroespacial, mas na produção de bens de consumo, como exemplo, telefone, cama, móveis, comida, isso não foi o forte da produção, né? E também encontrou muitas dificuldades na produção agrícola, né? E acabou não conseguindo uma produtividade interessante para que pudesse alimentar a população, né, interna. Então, nos anos 60, a União Soviética teve necessidade de importar grãos de países capitalistas, né? Aí pensando que o mundo já está dividido, né, num mundo bipolar, de um lado capitalista e do outro socialista, a União Soviética teve aí que aderir e importar os grãos dos países capitalistas, e nos anos seguintes a situação só piorou, aumentando as desigualdades internas e o descontentamento da população soviética com a política do país. Então as coisas não estavam dando muito certo, e o governo russo na época era representado, né, por Mikhail Gorbachev, né, que ficou entre 85 e 91. E aí as principais características da política interna do governo de Gorbachev estiveram relacionadas a tentar melhorar essa situação que não estava legal, né? E duas palavras aí russas, né, indicavam as tentativas de mudança desse sistema soviético. Uma palavra chamada perestroika e a outra chamada glasnost, que nós vamos ver o seu significado a seguir, né? Em russo, perestroika tem o significado de reestruturação. A utilização da palavra tinha por objetivo indicar os caminhos a serem traçados, né, os planos, o planejamento, as metas a serem alcançadas para realizar mudanças estruturais na economia e na sociedade soviética. Já a palavra glasnost tem por significado transparência e foi utilizado para representar o processo de abertura, né, da economia. Mas nada disso adiantou, os problemas se aprofundaram, e aí, em 1991, foi reconhecida a independência das repúblicas que faziam parte da União Soviética. Então, todo aquele conglomerado de países, de repúblicas, né, que faziam parte do que era a União Soviética, junto com a Rússia, eles começaram a buscar a sua independência, a sua liberdade em relação ao conglomerado, para se tornar país independente e seguir o seu caminho, seguir a sua história. E aí, em 91, né, a União Soviética começou a reconhecer essa independência, né, e acabou se extinguindo, acabou acabando a União Soviética, né, assim como o modelo socialista no antigo país também se findou. Então, nesse mesmo período, foi feito um acordo, né, entre essas repúblicas para a formação da Comunidade dos Estados Independentes, o que a gente chama de CEI, da qual participavam as ex-repúblicas soviéticas, com exceção da Estônia, Letônia e Lituânia, que não quiseram participar, e a partir de 2008 da Geórgia, também saiu da Comunidade dos Estados Independentes, que ficaria assegurada a independência política de cada Estado-membro, desde que todos aceitassem a cooperação econômica, né, o desenvolvimento econômico sob a liderança da Rússia. Ou seja, a Rússia ainda tentando manter uma certa hegemonia que já tinha dentro do bloco da União Soviética, dentro desse conglomerado de repúblicas, a Rússia ainda tentando manter sua hegemonia com a Comunidade dos Estados Independentes. E aí, quais foram as mudanças, né, no final dos anos 90? Né, a transição da sociedade russa para uma economia de mercado, né, a abertura do país ao capital foram as principais mudanças. Em 1998, uma intensa crise econômica obrigou a Rússia a mudar sua política econômica. Em 2000, com a vitória do Vladimir Putin, que está no poder até hoje, nas eleições presidenciais, aí está aqui no poder até hoje, 2021 ele se encontra no poder, adotou-se no país uma política nacionalista, ou seja, uma política de tornar o que é privado público, de nacionalizar as empresas que até então eram privadas em públicas, né? E recuperou a economia russa, tornando-a uma das economias emergentes no mundo.
né? Ou seja, é uma economia que está crescendo para o desenvolvimento. Não é subdesenvolvida, mas está emergindo aí para o desenvolvimento. Atualmente, o país compõe o grupo BRICS, que é a sigla, né? Brasil, Rússia, Índia, China e South África, ou seja, África do Sul. A Rússia também participa do G8, que é o grupo das 8 maiores economias mundiais, por sua importância geopolítica e militar, ainda a herança do período soviético. Ou seja, a Rússia ela está no G8 não pela sua por ser a maior economia do mundo, as 8 maiores economias do mundo, mas sim pela sua importância geopolítica durante o período da Guerra Fria, durante o período da Segunda Guerra Mundial, e essa importância também de poderio bélico, militar, de quantidade de armas que ainda tem, mesmo que ainda um pouco obsoletas, atrasadas, antigas, né? Mas ela encontra-se no G8. No entanto, algumas decisões políticas, né, externas da Rússia fazem com que o país receba sanções, ou seja, punições. É suspenso de acordos econômicos com outros países, porque a partir de 2014, quando em razão da anexação da Crimeia, né, da Ucrânia, a Rússia foi afastada por um período do grupo das potências industrializadas. Basicamente, resumindo essa história, que a gente pode, para um outro papo, a Crimeia, que é uma região que pertencia à Ucrânia, onde as pessoas falam russo, as pessoas se identificam mais com a Rússia, ela entrou em conflito com o governo ucraniano e recebeu apoio da Rússia para que pudesse se libertar da Ucrânia e se anexar de fato à Rússia. E isso não foi visto com bons olhos, principalmente pela União Europeia e pelos países que compõem o G8 aí, que dentre eles o único que não pertence à União Europeia aí é os Estados Unidos, né? E aí, como sanção, o grupo definiu que a Rússia estaria fora por um tempo, e aí em 2017 os países do G8 passou a ser chamado de G7, né? E depois discutiam o retorno da Rússia ao grupo. Aí vamos aqui agora falar sobre um pouco da economia e geopolítica da Rússia. Apesar dos avanços socioeconômicos dos anos 2000, né, a crise mundial de 2008, que começa nos Estados Unidos aí, fez com que a situação econômica do país sofresse grande queda. No final da década de 2000, a Rússia, aí eu estou falando já em 2009, 2010, né, a Rússia realizou consideráveis investimentos no setor de geração de energia e de tecnologia espacial e de informação. Por outro lado, o país detém a segunda maior reserva de gás natural, tá, no mundo. Em 2017, o setor agropecuário, era um problema lá na época da União Soviética, né, o país, né, buscou atingir a autossuficiência alimentar, aproveitando o melhor potencial agrícola dos cerca de 220 milhões de hectares de terras agricultáveis. Lembrando que a Rússia é o maior país do mundo em extensão territorial, né? E também pretende aumentar a produção atual de trigo. A indústria russa também é bastante diversificada. Olha aqui, outro problema da época da União Soviética que foi resolvido, aparentemente, né? Respondendo em 2016 por aproximadamente 34,4% do PIB. A maior parte do parque industrial russo ainda é baseado na infraestrutura soviética e composta por setor de indústria pesada, de energia e de mineração. Destacam-se a indústria metalúrgica, a siderúrgica, a naval, né, a bélica e a de energia nuclear e de petroquímica. No setor de bens de consumo, destacam-se as indústrias automobilística e têxtil e a de eletrodoméstico. Então, já mostra que há uma situação econômica bem diferente do que a gente acompanhou ali durante o período da Guerra Fria, da União Soviética. E aí vem a avaliação, obviamente baseada aí nesse texto, uma avaliação aí, a primeira avaliação desse terceiro bimestre, que começa com a seguinte pergunta. No período de 85 a 91, né, a União Soviética foi governada por Mikhail Gorbachev. As principais características da política interna do governo de Gorbachev estiveram relacionadas às duas palavras russas que indicavam as tentativas de mudança no sistema soviético: perestroika, estruturação, e glasnost, transparência, né? Explica o que significam essas palavras e o que motivou a implantação desses programas. Então, já respondido, né, basicamente, o significado de uma é reestruturação econômica e política, e a glasnost é dar um pouco mais de transparência. E o que motivou foi uma crise econômica, né, uma instabilidade econômica e política que o governo estava passando pelos problemas sociais, pela falta de bens de produção, pela falta de transparência, pelo governo autoritário que estava sendo
implantado, né, e praticado, e pela necessidade de mudanças econômicas quando se compara aí ao outro lado do mundo, que era o lado capitalista. Então essa política foi implantada pelo Mikhail Gorbachev. Então tá aí a explicação, tá no texto da resposta. Quem quiser se aprofundar mais, pesquisa mais, porque vale a pena. Número 2. Em 2000, o presidente Vladimir Putin adotou na atual Rússia uma política nacionalista que recuperou a economia, tornando o país uma das economias emergentes do mundo. Atualmente, o país compõe o grupo BRICS. Faça uma breve pesquisa sobre os BRICS, cite o que são e quais os países fazem parte dos BRICS. Então, basicamente, vocês vão pesquisar, mas os BRICS é um termo utilizado que foi criado, na verdade, por um economista para falar, nos anos 2001, 2000, do grupo de países que esse economista acreditava que se tornariam as principais potências no mundo 20 anos para frente, ou seja, agora em 2021. E esse grupo utilizou essa expressão que ficou na moda, né, pegou na época, e criou aí um termo, né, utilizou-se desse termo para construir aí uma relação entre esses países. Não chega a ser um bloco, mas é um grupo de países que se reúnem anualmente aí para debater questões que possam promover o desenvolvimento dessas nações e estimular as relações econômicas entre essas nações, obviamente promovendo aí o desenvolvimento e econômico-social desses países. Até mesmo a possibilidade da criação de um banco está sendo estudado aí, um banco com fundos de investimentos desses países para que promova o desenvolvimento dos mesmos. Aqui nós temos a foto dos presidentes atuais desses países, numa reunião que acontecem aí anualmente. Esse ano acabou de acontecer, agora há pouco tempo. O presidente da China, o presidente da Rússia, o presidente do Brasil, o presidente da Índia e o presidente da África do Sul. E aí, vocês podem pesquisar mais sobre o tema, mas basicamente essa sigla significa Brasil, Rússia, Índia, China e South África, né? Mas é África do Sul aqui no português. E aí, partindo para a questão número 3, que tem a ver com a questão 2, o que significa as siglas abaixo? Né? O RSS, né, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era esse conglomerado de países, de repúblicas, né, que se formaram aí após a 1917, após a Revolução Russa, e durou mais ou menos até 1990, né, 90, 89, por aí. E aí a letra B, né, o que são os BRICS, é uma sigla, né, que referencia um grupo de países potenciais a potências mundiais, que são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O G8 é o grupo das 8 maiores economias do mundo, com exceção da Rússia, que não é uma economia top 8, mas tem uma influência geopolítica aí devido à Guerra Fria, à Segunda Guerra Mundial e ao seu poderio militar e bélico. É o A, né, que é os Estados Unidos da América, a sigla do nosso país aí conterrâneo e continental, né, da América, Estados Unidos da América, e o SEI, que é a sigla da Comunidade dos Estados Independentes, que foram aquela comunidade criada após o fim da União Soviética, onde os países signatários iriam ter sua independência, mas concordariam que fossem implementadas políticas econômicas e sociais lideradas aí pela Rússia, para que ela pudesse permanecer com uma liderança, uma hegemonia desse lado do planeta, né? E aí, número 4, já uma pergunta aí com uma questão mais de uma análise da geografia do mapa, né, da Rússia. Quais são os países que fazem fronteira com a Rússia? E aí nós vamos olhar aqui no mapa, vamos usar aqui o Google Earth como uma referência para analisar. A Rússia, como é o maior país do mundo em extensão territorial, é um país com muitas fronteiras, né? Então, vai ser uma análise bem detalhada aqui desse país continental. Então aqui está a Rússia, esse país gigantesco, a gente pode olhar aqui no mundo, ó, é um país, as fronteiras aqui estão de amarelo, né, dos países, a Rússia é bem grande. Então vamos começar aqui da Europa e indo até o final aqui da Rússia do lado da Ásia. Então aqui começando, dando um zoom, nós vamos ver que bem ao norte aqui do continente europeu, que a Rússia, parte dela faz parte do continente europeu, e isso vai ser
definido, delimitado pelas cadeias montanhosas chamadas de Montes Urais, que são essas cadeias que estão bem definidas aqui, ó. Ó, nós vamos observar aqui no mapa que essa cadeia montanhosa aqui, ó, vocês observam que tem até uma falha aqui, que é uma cadeia de montanhas chamadas de Montes Urais. Essa cadeia que vai fazer a delimitação da Rússia europeia para lá, da Rússia asiática para o lado leste e o lado oeste, a Rússia europeia. Então, as cadeias de montanhas dos Montes Urais. Então, aqui em cima nós temos essa fronteira aqui, tá? Esse pedaço aqui ainda é Rússia. Então, esse pedacinho para cá, nós temos o quê? Que país está aqui? Ó? Noruega, tá? A Suécia não faz fronteira com a Rússia. A Suécia faz fronteira com a Noruega e com a Finlândia, tá? Já a Finlândia, ela faz fronteira aqui com esse pedaço da Rússia. Um bom pedaço aqui da Rússia. Depois nós temos, descendo a Europa, Estônia, Letônia, Bielorrússia. E temos a Ucrânia. Vou tirar aqui um pouco o zoom para a gente ver. Ó. A Ucrânia aqui, paramos aqui. Aí a Ucrânia, ela dá essa quebradinha aqui, ó. Aí para nesse mar interior aqui. Vamos chegar próximo aqui para dar uma olhada. Ó, Ucrânia, aí a Ucrânia ainda pega esse pedaço aqui, ó, e quebra, tem essa quebradinha aqui também. Então, ó, nós temos aqui ainda pertence à Rússia. Aqui, ó, o Mar de Azov. Esse Mar de Azov, ele faz aí, ó, parte da Ucrânia e parte aqui da Rússia, tá? Aí nós temos o Mar Negro aqui, que vai fazer uma separação com a Turquia. Se nós observarmos aqui, ó, a Turquia, aqui temos a Geórgia, olha só, a Geórgia. Aí temos um pedacinho aqui da Geórgia que pertence aqui ao Mar Negro, ó, esse pedacinho aqui pertence à Geórgia. Já esse pedaço aqui, ó, pertence à Turquia, ó. Ó, esse pedacinho aqui pertence à Turquia. Então a Turquia, de alguma forma, ela faz fronteira também com a Rússia, tá? Então a Turquia aqui fazendo fronteira com a Rússia. Aí temos a Geórgia, né? Temos o Azerbaijão. Aí temos aqui um outro mar aqui, tá? Pertence aqui à Rússia. E depois nós temos aqui esse país aqui, ó. Esse país aqui gigantesco, que é o Cazaquistão, tá? Que faz fronteira aqui com a Rússia, aqui em cima, ó. Cazaquistão, esse aqui. Aí depois, seguindo aqui a linha, nós temos uma fronteira pequenininha aqui, ó, com esse país aqui, ó, bem pequenininha aqui, ó, observem, ó, tem essa fronteira aqui. Que país grandão é esse aqui? Vamos ver, que país grandão é esse, ó? Olha que país gigante, ó. Ó, esse país aqui, ó, o tamanho dele todo, ó. Nós estamos falando, galera, da China. Ele faz fronteira tanto nesse pedacinho, quanto nesse outro pedação do outro lado. E entre a Rússia e a China, apesar da China e a Rússia se encontrarem, né, terem fronteiras, tem aqui a Mongólia. Ó, a Mongólia está aqui entre esses dois países. Aí nós temos aqui o restante do território chinês, tá? Aí nós temos um pedacinho da Coreia do Norte, aqui também fazendo fronteira com a Rússia, ó, Coreia do Norte. Aqui, ó. Esse pedacinho aqui da Coreia do Norte. Por isso que a Rússia às vezes se mete tanto nos assuntos da Coreia do Norte, porque são países fronteiriços. E aí continua aqui sendo Rússia, ó, subindo aqui, ó. Aqui é Rússia, aí vamos subindo, também Rússia, até chegar aqui em cima, Vladivostok aqui, aonde nós temos aqui já os Estados Unidos, né, representando aí o Alasca, aqui, essa terra do Alasca. Ó. Isso vai aparecer aqui escrito Alasca. Mas de qualquer forma não apareceu, mas isso aqui é o Alasca, pertence aos Estados Unidos, e aqui é o finalzinho da Rússia, então não faz fronteira aqui com os Estados Unidos, tá? Então aqui, olhando agora aqui na parte superior aqui da Rússia, nós temos aqui o mar glacial ártico, olha só. Aqui você já consegue chegar ao Polo Norte, ao Ártico. Então, quais são os mares que banham aí, os oceanos que banham o país continental Rússia? Nós temos ao norte o glacial Ártico e a leste nós temos o Oceano Atlântico.
E aí, com isso, a gente consegue responder aqui, ó, a letra A e B. Quais são os países que fazem fronteira com a Rússia? Respondemos. E o nome do oceano que banha a Rússia. A norte é o Oceano Glacial Ártico e a leste o Oceano Atlântico. Com isso, a gente finaliza a correção dessa avaliação. Espero que vocês tenham gostado, tá? Até a próxima. Beijos, abraços e fui!